perturbador episódio que narra o fim de Lula Molusco. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Bob Esponja é sem dúvidas um dos personagens mais icônicos e dramáticos das séries de cartoons. E por isso no vídeo de hoje não iremos abordar ele, mas sim seu antagonista, Lula Molusco. O suicídio de Lula Molusco trata-se de um relato muito bizarro e que me pediram muito aqui no canal. Faz tempo que eu li, mas esse bagulho é realmente muito tenso e esse depoimento é de um estagiário que trabalhou nos estúdios que produziam Bob Esponja em Santa Mônica. O relato começa com a descrição do funcionário que havia recém-chegado. Eu era um estagiário nos estúdios da Nickelodeon em 2005. Por causa da minha graduação em animação, eu não era pago. Claro, a maioria dos estagiários não eram, mas eu tive algumas vantagens além do aprendizado. Para os adultos, não é grande coisa, mas a maioria das crianças na época se matariam por isso, já que trabalhavam como editores e animadores. Eu conseguia ver os novos episódios dias antes de serem lançados. Eu vou direto ao assunto, sem maiores detalhes desnecessários. Recentemente, eles haviam criado o filme do Bob Esponja. E todos os funcionários estavam sem criatividade, então demorava mais para começar a nova temporada. Mas o atraso durou ainda mais por causa de uma virada inesperada. Teve um problema com a premiere da quarta temporada, que fez com que todos parassem por alguns meses. Eu e mais 2 estagiários estávamos na sala de edição, juntamente com os chefes de animação e os editores de som para os ajustes finais. Nós recebemos uma cópia que seria o episódio Medo de Hambúrguer de Siri, e nós nos juntamos frente à televisão para assistir. Os animadores geralmente colocavam títulos engraçados, numa espécie de piada interna entre nós, já que a animação ainda não estava finalizada. Títulos como Sexo não funciona ao invés de Nana Neném e Conchinha, quando Bob Esponja e Patrick adotam um filhote de ostra. Nada particularmente engraçado. Então, quando lemos o título, O Suicídio de Lula Molusco, não pensamos em nada além que seria uma piada mórbida. Um dos estagiários até riu do título. A música tema então toca novamente. A história começava com Lula Molusco tocando a sua clarineta, tocando algumas notas ruins como sempre. Ouvimos então Bob Esponja rindo do lado de fora do Lula Molusco e ele pedindo para ele parar de gritar para ficar calado, já que ele teria um concerto naquela noite e precisava praticar. Bob Esponja diz ok e vai visitar Sandy com o Patrick. A bolha de mudança de cena aparece e vemos o final de um concerto de Lula Molusco e quando as coisas começam a ficar estranhas. Enquanto toca, alguns frames começam a se repetir, mas não o som. Nesse ponto, o som já está sincronizado com a animação. Então não, isso não é comum. Mas quando ele para de tocar, o acontecimento é meio estranho, pois começamos a escutar um murmúrio da plateia, como se eles estivessem vaiando. Então, não é uma vaia normal de desenho como se ouve normalmente, podia-se ouvir uma malícia nela. Lula Molusco aparece em uma tela cheia, visivelmente assustado. O corte vai para a plateia, com Bob Esponja ao centro, e ele está vaiando, coisa que nunca faria. Não é a única coisa estranha, mas o mais esquisito era que todos possuíam olhos hiperrealísticos, super detalhados, com uma pupila vermelha. Não eram imagens de olhos reais, mas era mais real que CGI. Alguns de nós nos encaramos, obviamente confusos, mas já não éramos roteiristas, não questionamos ainda mais aquilo que poderia afetar as nossas crianças. Or videotaping it. Alright. A cena então muda para Lula Molusco sentado à beira de sua cama, parecendo desesperado. A vista da janela de seu quarto mostra o céu noturno. Então, não se passou muito tempo depois do concerto. O que mais incomodava era que não havia som. Literalmente, estava sem som. Era como se tivessem desligado os alto-falantes da sala, embora estivessem funcionando perfeitamente. Lula Molusco só estava lá sentado, piscando, envolto em silêncio durante quase 30 segundos. Então ele começa a soluçar baixinho. Ele colocou as mãos, que no caso são seus tentáculos, sobre seus olhos e começou a chorar silenciosamente por 1 minuto ou mais. Até enquanto isso, o som de fundo ia aumentando devagar, tornando-se cada vez um som mais difícil de se distinguir. Parecia mais como uma brisa passando por uma floresta. A tela lentamente começou a se aproximar do seu rosto. Quando digo devagar, quero dizer que só se pode notar a aproximação se você olhar as cenas separadamente. Seus soluços aumentaram cada vez mais, cheios de dor e raiva. A tela treme aos poucos,
como se fosse torcida por alguns segundos e depois volta ao normal. O som de vento através das árvores fica cada vez mais alto e mais severo, como se uma tempestade estivesse se aproximando. A parte mais estranha era o som e o soluço de Lula Molusco. Eles eram tão reais como se o som não viesse de altos-falantes. O som do estúdio já era de boa qualidade, então eles não possuem equipamentos tão avançados a ponto de produzir o som daqueles. Além do som do vento e dos soluços, bem baixo, podia-se ouvir um som parecido com o de risadas, vindas em intervalos aleatórios, e não duravam mais do que um segundo, então demorava para você perceber. Assistimos então o episódio 2 vezes, então me perdoe se algumas coisas são muito específicas, mas eu tive bastante tempo para analisar. Depois de 30 segundos disso, a tela embaçou e tremeu violentamente, e alguma coisa apareceu rapidamente nela, como se um único quadro tivesse sido trocado. O animador principal pausou e voltou para o quadro a quadro, e o que vimos era horrível. Era uma foto de uma criança muito mal, e ela não tinha mais do que 6 anos. O rosto estava quase que desfigurado e ensanguentado. Um olho estava pendurado para fora e seu rosto quase retorcido. Mas isso era muito estranho, pois ela estava deitada em uma espécie de pavimento, provavelmente uma estrada, e a parte mais assustadora era a sombra fotografada. Não havia fita de isolamento nem marcadores de evidência, e o ângulo era totalmente diferente daquelas fotos policiais. Parecia que a fotógrafa era a pessoa responsável por esse feito com essa criança, que levou quase até uma morte, quem sabe. E nós que vimos aquilo obviamente estávamos mortificados, mas continuamos esperando que fosse apenas uma piada doentia. A tela então voltou para Lula Molusco, ainda soluçando, mas com mais alto do que antes, e metade do seu corpo aparecia na tela agora. Algo parecido com sangue escorria de seus olhos. O sangue também era hiperrealista, e parecia que você podia tocá-lo e sentir em seus dedos. O vento agora soava como um vendaval açoitando a floresta. Havia mesmo até som de galhos se partindo. E a risada e um barítono profundo apareciam em intervalos maiores. Depois de 20 segundos, a tela escureceu de volta novamente e mostrou um único frame diferente. O editor estava relutante em montar a cena. Todos nós estávamos, mas sabíamos que tínhamos que fazer. Desta vez era o fato que parecia uma garotinha. E então vimos que era outra foto no mesmo estilo da criança. O episódio continuou. 5 segundos depois, após a segunda foto ter aparecido, Lula Molusco ficou em silêncio, como se toda a cena estivesse começando. E seus olhos estavam hiperrealísticos, como dos outros no começo do episódio. Eles estavam até mesmo sangrando, estavam injetados, grudados e pulsavam. Ele apenas encarou a tela, como se estivesse assistindo ao espectador. Depois de 10 segundos, ele começou a soluçar novamente, dessa vez não cobrindo seus olhos. E o som era mais alto e profundo. O som de vento voltara, assim como a voz que ria. E dessa vez, a próxima foto que apareceu durou 5 quadros. O animador mostrou então essa foto. O animador conseguiu parar a cena, e era então o rosto de Lula Molusco. Mortificado com aquilo, todos nós ficamos chocados, pois não sabíamos o que falar. Como vimos essa cena, com Lula Molusco literalmente com esses olhos vermelhos, nos lembramos muito do episódio que já vimos aqui, do episódio final de Bob Esponja, e que narra justamente o fim de Lula Molusco. Esse episódio, no entanto, termina de uma maneira muito ruim. Segundo o que vi aquele dia, no final, Lula Molusco pegava umas armas, e então uma voz vinha para ele e falava: faça, faça, faça. E assim, Lula Molusco fez. E esse é o destino que vocês já devem imaginar. E desse modo acabava Lula Molusco. Esse episódio nem mesmo chegou a ir pro ar. E eu confesso que quem viu aquilo provavelmente achou que era uma brincadeira de mau gosto, pois aquilo não podia ser real. Eu até hoje penso como alguém poderia ter feito aquilo. O que leva alguém a colocar uma coisa aquelas em uma fita? Quão doentio seria alguém colocar aquilo? Pouco tempo depois disso, descobrimos que quem inseriu aquelas imagens era um dos editores que trabalhava com a gente. Ele era um serial killer. Essa história não rodou os tabloides, nem mesmo foi muito divulgada pela imprensa, pois podia manchar um nome tão bom quanto é o de Bob Esponja. Mas e aí? Vocês conhecem alguma história assim? Alguma história de creepypasta e que mexa com o nosso imaginário? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber.